Bem-vindos a mais um episódio do M&A Cast, falando sobre M&As, fusões e aquisições e outros projetos de investimento. Você pode assistir os nossos episódios pelo YouTube, como também pelo Spotify. E hoje temos um tema super interessante que eu pessoalmente gosto muito, um novo modelo de investimento, a gente poder falar dessa forma, que vem aí alterando como as pessoas têm feito no Brasil. No mundo já é uma coisa mais conceituada, começou lá na Universidade de Stanford e aqui no Brasil está começando a chegar com toda a força total, né? É uma modalidade de empreendedorismo por aquisição e eu adorei, comecei a ler sobre o tema e adorei muito conhecer. Tenho aqui dois convidados ilustres para falar sobre o tema. O primeiro convidado aqui é o professor Newton Campos, muito obrigado pela presença. O Newton ele é formado em contabilidade pela PUC, com MBA em dupla formação pela IE Business School e pela Indian Institute of Management. O currículo é grande. Tem um PhD pela GV, ele é professor de empreendedorismo Private Equity Venture Capital da FGV e da IE University, também foi diretor da FGV Centro de Estudos e também é fundador de um fundo de Private Equity. É isso aí, fundo de search funds, desculpa. É isso aí. Também pai de 3 filhos maravilhosos, figurinhas, que eu adoro demais. E temos também a Tamara Berezovski, minha grande amiga também, que ela é formada pela administração pela FGV, foi BA, Exchange Student pela Universidade Bocconi, e detém LLM em Direito Societário pelo INSPER, que essa é a parte mais diferente dela aqui na formação, que nós advogados adoramos. Atualmente, ela é sócia fundadora e managing partner da Vita Capital, um tradicional search fund aqui brasileiro. Também é mãe de pet. E o melhor de todos, minha vizinha. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu adorei que vocês aceitaram o convite. Obrigada pelo convite, um prazer. Boa. Então eu vou começar aqui a trazer os primeiros temas que eu acho que é legal a gente conversar. Começar por você, Newton. Você podia falar o que é um search fund? Explicar para o pessoal de casa, não sei o que está acontecendo, não sei o que é isso, vi a entrada, fiquei interessado. O que é um search fund? Como você falou, o search fund é um tipo de empreendedorismo por aquisição. Tá? Existem algumas formas. O search fund é uma forma que tem crescido muito dentro do contexto do crescimento do private equity e do venture capital. O search fund é uma espécie de um primo do private equity e do venture capital. Tá? Como é que ele funciona basicamente de uma forma bem resumida? Tá? Você tem uma pessoa que quer empreender, né? Um wannabe entrepreneur, uma pessoa que quer tocar uma empresa de forma empreendedora, mas essa pessoa não quer começar uma empresa do zero. Começar uma empresa do zero é extremamente arriscado. Né? A gente aí, quem conhece as startups, acompanha as startups, vê que o índice de mortalidade é altíssimo, o risco é altíssimo. E o search fund é uma alternativa, né, de empreendedorismo para essas pessoas que não querem passar necessariamente por esse problema de começar do zero uma empresa. Então, como é que funciona? Essa pessoa toma essa decisão de vida, de se tornar um empreendedor, e essa pessoa levanta um capital. Para quê? Para procurar uma empresa, né, interessante, e com esse capital e uma pequena equipe, com o apoio de investidores, essa pessoa localiza essa empresa e, nesse momento, ela levanta uma segunda rodada de capital que é para a aquisição dessa empresa. Após a aquisição dessa empresa, essa pessoa passa a ser o principal gestor dessa empresa. Então, basicamente, é uma alternativa, né, na forma de conquistar, vamos dizer, uma posição de empreendedor na sociedade. Sem passar por aquela fase inicial, Vale da Morte, aquelas coisas que todas que a gente está acostumado a ver em startup. E aí é onde existe também essa conexão com o M&A. Né? Então é uma conexão entre o empreendedorismo, o mundo do private equity, do venture capital, do M&A e etc. É um pouco uma mistura de tudo. Se a gente for voltar lá nas raízes né, do empreendedorismo clássico, né, o pai do empreendedorismo, Joseph Schumpeter, né, ele conseguiu desenhar, né, várias formas pelas quais uma pessoa poderia ser identificada como empreendedora. Essa é uma das formas mais sofisticadas, se não a mais sofisticada de empreender que existe. Maravilha, maravilha. E continuando com você, Newton, você podia fazer uma comparação para a gente? Eu acho que assim, já existem conceitos aqui no Brasil que são bem fundamentados, as pessoas estão acostumadas a trabalhar, a ver, que é o Private Equity, o Venture Capital, até o Clube Deal. Você podia fazer uma comparação desses institutos, dessas estruturas com os Search Funds? Sim, como você falou, essas já são mais conhecidas, né? Uhum. Então, o Private Equity, só relembrando para o nosso público, é a compra, né, do capital privado, ou seja, de parte do equity da empresa, para você
fazer alguma alteração na história daquela empresa, normalmente você compra, tá? Você compra o controle da empresa, ou seja, você compra mais de 50% da empresa, mas frequentemente ou você muda o management ou você suporta o management atual, tá? Normalmente no private equity você compra uma empresa relativamente grande, tá? Ações de uma empresa relativamente grande. No venture capital, normalmente você compra uma minoria das ações, né? Porque normalmente são startups, então você vai comprar 10, 15, 20% no máximo, para você ajudar aqueles fundadores a crescerem aquela pequena empresa até ela se tornar, né, mais robusta. Então você também compra ações de uma empresa de capital fechado, só que você compra normalmente aí uma porcentagem pequena e você não influencia tanto a gestão, você faz mais um mentoring, vamos dizer assim. O Club Deal é um negócio já, vamos dizer, que também se relaciona, é a compra também de uma terceira empresa, mas requer a coordenação de vários atores. É a pessoa que quer ser a proprietária da empresa com vários investidores, todos entram num acordo, acham uma empresa-alvo e todos juntos adquirem e administram aquela empresa. Né? É um negócio normalmente mais complexo, demanda mais tempo, e a diferença do Search Fund é que uma classe de ativo absolutamente padronizada. Como ela foi desenvolvida dentro da academia, como você falou no começo, entre Stanford e Harvard, e até hoje ela é uma classe de ativo que está dentro da academia, ela é uma classe de ativo bastante padronizada, né? E essa é uma das características principais dos search funds, comparado às outras classes de ativos, é que ela tem todo vamos dizer, um guia, né, de como você faz para poder procurar, né, localizar, adquirir, gerir uma empresa de capital privado. E no Search Fund, normalmente, você compra 100% das ações, ou seja, você compra a totalidade das ações da empresa-alvo. Né? Por quê? Porque o searcher, né, é que vai se tornar o principal líder daquela empresa após a aquisição. Sim, sim. Inclusive, achei muito interessante nas minhas pesquisas, quando eu fui até ler o Primer lá de Stanford. Achei super interessante a estrutura que como que eles buscam, o que eles estão falando, tem lá todas umas diretrizes, né? E eu adorei o tema, então acho super legal a gente conversar mais sobre isso, né? Vou aproveitar aqui que nós estamos com a Tamara, que ela tem o seu próprio Search Fund. Você poderia explicar para a gente um pouco mais, falar da estrutura de sourcing of the deals que você procura, como que é a estrutura de M&A que você prefere buscar, se existe algum critério, alguma indústria, aproveitando também esse tema, se você puder falar sobre também dos diversos tipos de fundos que buscam, que sei que alguns têm indústria, outros não têm, então se puder falar um pouco sobre isso, seria muito legal. Legal. Bom, acho que, como o Newton já adiantou, né, o propósito de um search fund ele é investir e gerir uma empresa de médio porte. E acho que essa combinação entre investir e gerir, ela é o que faz a prática ser bastante diferente, né? Porque, por um lado, a gente precisa ter uma visão um pouco mais técnica, analítica de investidor, porque, querendo ou não, a gente, como searcher, se torna, né, de uma certa forma, também parte, né, da companhia, e, enfim, isso é uma variável importante, você ter uma cabeça alinhada aos investidores. Mas, por outro lado, você vai estar lá tocando o negócio, tocando o dia a dia da empresa. Então, acho que esse aspecto mais cotidiano e quais são os desafios operacionais ganham um espaço que talvez em outras modalidades de investimento sejam acho que menos relevantes. Mas acho que o nosso dia a dia, né, nessa primeira etapa, né, na etapa de busca pela empresa-alvo, a etapa que a gente está vivendo agora, acho que tem duas formas principais da gente achar a empresa certa. Uma é o que a gente chama de busca proprietária, que é basicamente desenvolver uma tese de investimento dentro de casa. A gente pensa num mercado, começa a fazer um mapeamento do setor, entender como aquele mercado se comporta. A gente tem um scorecard que ajuda a gente a comparar de uma forma um pouco mais objetiva mercados diferentes. Como se fosse um checklist, uma coisa que você tem que fazer. Sim, um checklist. E dentro disso a gente começa a ranquear mercados diferentes. Então, de uma certa forma, você precisa ser capaz de saber se uma empresa, sei lá, se uma empresa de saúde é melhor ou pior do que uma empresa, uma manufatura. E é bem difícil, né, você tomar essa decisão se você não estiver olhando dados e fatos concretos. Então, acho que dentro da frente proprietária tem uma energia importante sendo colocada nessa análise de mercado.
Depois disso, a gente passa por uma etapa de, enfim, screening. Basicamente, mapear quem são aquelas empresas, quem são as empresas expoentes daquele mercado. E esse processo, ele é intenso. Então, a gente não tem muito segredo. Pode conseguir uma base de dados, mas via de regra você vai no Google mapeando todas as empresas, conversando com experts do setor, a gente chama de river guides, as pessoas que ajudam a gente a navegar por cada um dos segmentos. E esse processo é muito rico, porque você vai aprendendo realmente de uma forma... por um lado, você tem que fazer isso rápido, mas de uma forma profunda, porque é essa análise que vai fazer você decidir ou não por seguir, né? Então, uma primeira etapa de estruturação da tese de investimento, seleção de potenciais empresas-alvo, e aí uma abordagem, assim, cold call ou através de algum tipo de contato que você possa ter para se apresentar para a empresa. Então, essa é a primeira etapa de qualificação do funil. E tem um outro caminho, que é via advisors, boutiques de M&A, advogados, contadores, enfim, que é uma frente que acho que ela acaba sendo mais rápida, de uma certa forma, do que a primeira. Depois elas se encontram e ficam um pouco mais parecidas. Mas a frente de busca através dessa rede, né, de apoio, digamos assim, você já sabe a coisa mais importante, que você tem uma empresa querendo ser vendida. Né? Se uma empresa contratou um advogado de M&A, ou se ela contratou uma boutique ou um investment banking, provavelmente aqueles sócios já sentaram, já se reuniram e já sabem que querem a venda, né? Então, acho que a gente acaba pulando algumas etapas em relação à busca proprietária, mas via de regra, né? Você buscando, né? Você tem essa primeira etapa de seleção das empresas certas. Uma vez selecionando essas empresas, a gente assina um NDA, troca de informações, e aí o caminho que acho que está todo mundo mais acostumado, né? Tem uma diligência, no nosso caso, a gente geralmente foca muito na diligência de negócios. Então, qual é o desafio operacional daquela empresa, quem são os fornecedores, quem são os clientes, a gente entrevista cada um deles, claro, uma amostra, né, quando a empresa tem clientes, muitos clientes, ou quem são como a cadeia de suprimentos está organizada. Então tem um esforço muito grande na diligência de negócios e depois uma diligência legal, financeira, contábil, técnica, se o negócio tiver um perfil mais técnico, e acho que se encaminha para um M&A um pouco mais tradicional nesse sentido. Talvez o desenho da busca, ele, claro que tem as suas nuances, mas geralmente são os grandes funis. Mas comentou um pouco sobre o que a gente busca, né? Assim, e isso é engraçado, porque talvez cada searcher, cada gestor de fundo vai responder algo um pouquinho diferente, porque a motivação de abrir um fundo é diferente, né, para cada um. Mas acho que no nosso caso, eu e o Vitor, meu sócio, a gente acho que busca 3 coisas. Em primeiro lugar, um mercado que seja interessante. E aí, enfim, pode ser um mercado grande ou pequeno, mas desde que a competição seja saudável dentro daquele mercado, que a gente tenha margens boas, mas não margens boas porque é um monopólio, um oligopólio, margens boas porque, de fato, aquele mercado está numa toada positiva de crescimento. Então, a gente olha muito para o mercado. Em segundo lugar, a qualidade da empresa em si. E aí, acho que tem algumas características da empresa, mas via de regra a gente compra uma empresa só. Então precisa ser uma empresa muito boa. Tem que ser né? a empresa. A empresa. Isso é muito importante. É uma característica assim, bem importante do Search Fund, é que o searcher está em busca de um ativo. Um ativo só. E pra gente, acho que a gente poderia resumir horas e horas de conversa falando, a empresa tem que ter uma margem saudável. E acho que a margem saudável, ela é muito menos, enfim, a rentabilidade em si do negócio, mas é uma forma da gente garantir que aquela empresa tenha um diferencial e ela gere valor para o seu cliente e para a sua cadeia. Então, a gente sempre vai tentar mitigar riscos, digamos assim, de uma certa forma, garantindo que a empresa seja saudável, mas, por outro lado, vendo que aquele empreendedor, né, enfim, o time de gestão daquela empresa tem uma qualidade excepcional, construíram um business sólido e o potencial, acho que o futuro é tão positivo quanto o passado. Né? E o terceiro aspecto, que esse acho que esse é o mais pessoal, é o fit.
E esse acho que é o que faz com que um negócio possa ser legal para a gente e talvez não tão legal para um outro fundo e o contrário. A gente busca uma empresa que seja culturalmente aderente aos nossos valores. A gente pode mudar muita coisa no negócio, mas o propósito, a missão, tem que ser algo que a gente se identifica. Então, isso é algo que a gente olha com muito cuidado. E entender se o desafio da empresa é um desafio que faz sentido, né? Assim, se o desafio, se somos as pessoas certas ou não para esse desafio, seja na frente de competências técnicas mesmo, seja se esse desafio nos motiva. Uhum. Então, acho que quando a gente acha, né, o alinhamento entre mercado, empresa e fit, quando a gente tem essas três coisas, a gente sabe que está indo no caminho certo. Legal, legal. É legal de destacar esse ponto, né? Que vocês estão buscando realmente uma empresa saudável, né? Que não tem uma margem espremida, que tem uma estrutura interessante, um mercado saudável, uma coisa boa. Vocês estão procurando algo bom, né? Não é algo ruim para vocês fazerem uma melhora. Né? Isso é um aspecto muito interessante do Search Fund, na minha experiência prévia com Private Equity e Venture Capital, comparando com o Search Fund, eu noto que o Search Fund tem uma agenda que é extremamente positiva, em geral. Então, eu dou um exemplo prático, né? Há poucas semanas eu tive em Belo Horizonte visitando uma empresa que está sendo adquirida por um searcher, né? E nós tivemos uma reunião com as pessoas que estão vendendo a empresa, né? E uma coisa que, né, confirmou, vamos dizer, né, essa experiência que eu já tinha antes, é que os atuais proprietários, né, que estão vendendo a empresa não estão preocupados com a próxima gestão. Pelo contrário, eles estão contentes com a próxima gestão, porque é uma gestão que vai vir para agregar, para crescer, para investir na empresa. Então, assim, não existe aquele medo que muitas vezes tem no M&A de, poxa, agora que a gente vai ser vendido, vão demitir todo mundo, vão cortar custo, vão não sei o quê. No Search Fund, normalmente não tem isso, tá? Normalmente a agenda é sempre muito positiva. Não, vamos melhorar sim as coisas e eventualmente vai ter que fazer algum ajuste, mas em geral a agenda é de crescimento, a agenda é de melhoria, né? E normalmente, claro, aqueles colaboradores que se identificarem mais com essa nova agenda, né, vão ter um protagonismo aí. Porque lembra que em Search Fund, normalmente, a gente compra empresas assim, relativamente pequenas. São empresas, normalmente, de, sei lá, 25 até 100 funcionários, 100 e poucos funcionários, 150 no máximo. Então, ainda é de um tamanho que você consegue conversar com todos os colaboradores, explicar qual é a trajetória, né, que você vai seguir, etc. Então, assim, é uma coisa que normalmente traz uma agenda positiva. Sim, sim. Legal, então na teoria não tem especificamente, busca um tamanho X, um porte X específico. Tem sim. Tem sim. Tem. Em Search Fund tradicional, normalmente a empresa-alvo ela tem um enterprise value, né, um valor por volta de 5 até 20, 25 milhões de dólares. Tá bom. É o que a gente chama no mundo do investimento mais ou menos, né, do sweet spot do Search Fund. Só para lembrar, tá? Porque lembra que em Private Equity, né, você compra empresas normalmente maiores. Então, o que acontece? Existe um tamanho, né, que a gente chama de middle market em Private Equity, ou abaixo até do middle market, tem um tamanho de ticket, de valor de empresa, que hoje é desatendido pelo mercado. Sim. Ou seja, são empresas que têm seu valor, mas que não são líquidas normalmente. Ou seja, não tem muitas pessoas procurando empresas nessa faixa de preço. E o Search Fund justamente observa empresas dessa faixa de preço. Pô, mas então, né, como é que você vai comprar uma empresa que não é líquida? O que acontece? Qual é o efeito disso? O efeito é que normalmente você tem menos concorrência, você tem acesso a preços relativamente interessantes, né, mais interessantes do que o normal, e você tem um potencial maior de, com uma boa gestão, fazer essa empresa multiplicar o seu valor no futuro, elevando ela para o middle market. Não sei. Sim, claro. Eu adoro, eu acho assim, muito legal. Traz uma nova opção para o middle market também, né? Que a gente vê, eu atuo bastante no middle market, eu adoro trabalhar no middle market, porque a gente fica muito próximo do fundador, do cara que está vendendo, o cara fala, olha aqui minha família, olha aqui meu filho, entendeu? Então é muito próximo, é muito legal, eu adoro trabalhar e vocês estão vindo com uma outra solução para o middle market, né? Porque ela contribui para o middle market. Exato. Que a gente vê porque muito essas são empresas que ainda não estão no middle market, mas o searcher, que se torna CEO depois da aquisição, é a pessoa, né, que está apta, normalmente, a levar essa empresa para um novo patamar. Eu acho que até
talvez essa essência do modelo colaborativo é algo que faz bastante diferença. É verdade. Porque no final do dia, né, se você está comprando uma empresa que é uma boa empresa, o que está motivando a venda? Né? E acho que geralmente a resposta, e ela precisa ser genuína, né, para tudo fazer sentido, é que às vezes aquela empresa, ela é uma empresa familiar e ou aquela família já se sente, enfim, ou não tem uma sucessão dentro daquela família, seja porque, enfim, os filhos não têm interesse no negócio, falando, olha, a empresa é muito legal, mas a empresa está muito perto do teto de crescimento dela dentro dessa estrutura. A gente precisa profissionalizar o negócio, a gente precisa de mais gestão, a gente precisa acesso ao mercado de capitais, ou acesso a uma governança maior. Né? Então, acho que o conceito de Search Fund, né, e os searchers, eles estão lá justamente para levar isso para essa empresa, né, para destravar crescimento. Não é, a gente fala assim, não é que nem vender um carro, né? Tá aqui, tá a chave e acabou por aí. Acabou, não quero mais. Muito pelo contrário, a gente sempre pensa em mecanismos de garantir uma transição estruturada, garantir que a gente tenha um alinhamento por um período de 1, 2 anos com aquele empreendedor. E no final, por quê? Porque a gente está comprando uma boa empresa, essa empresa só é uma boa empresa porque as coisas vêm sendo feitas de uma forma boa. Então, a gente quer aprender com aquele empreendedor, a gente quer aprender com aquele time de gestão. Então, a continuidade, ela é construída em cima disso. Exatamente. Sabe que tem uma expressão em japonês que é usada em private equity, que eu gosto muito, chama onkochishin. Essa é uma forma de criar valor em private equity. Existem várias formas de criar valor em private equity. Uma delas é você apostando e investindo, vamos dizer, no onkochishin. O onkochishin, né, se você tentar entender o significado na expressão original em japonês, basicamente é você se aproveitar da história que já existe, ou seja, você construir algo novo em cima da história existente. Mais ou menos. Sim. Eu não sei falar japonês, mas é mais ou menos nessa linha. Isso é uma das técnicas de criação de valor de private equity. Né? Uma das coisas que me atrai em Search Fund, e me atraiu em Search Fund, e por isso que eu uso essa camiseta hoje. Eu vi, maravilhosa camiseta. É porque o Search Fund é totalmente baseado em onkochishin. Né? Ou seja, enquanto que em private equity essa é uma das formas de criação de valor, em Search Fund é a forma de criação de valor. Né? Ou seja, é você pegar algo que já existe, uma história que já aconteceu, que já te trouxe até aqui, aquele grupo de pessoas, e aí você com uma pessoa normalmente mais jovem, mais atualizada, mais ambiciosa, etc., você vai dar uma nova vida para aquela história que já foi até ali. E não é incomum, às vezes, quando você vai lá fechar o negócio entre, né, uma família ou um empreendedor que está vendendo para um searcher, você ouvir a história, você é o filho, você é a filha que eu não tive. Toma conta, por favor, da minha empresa, com carinho. Isso acontece muito, né? Tem uma empresa que os filhos não querem participar, Exato. Inclusive tem um amigo meu, se está assistindo não, mas tem um amigo dele que o pai dele tem uma empresa de embalagens que os filhos não querem. Né? Um filho virou piloto, outro filho é advogado, exatamente. ninguém quer saber da empresa de embalagem e o pai fala assim, e agora, o que eu faço com isso? É uma outra oportunidade para o E às vezes você encontra uma searcher, né, que fala assim, putz, não que eu nasci para ser head de uma empresa de embalagem, mas através dessa empresa de embalagem, eu talvez consiga mudar o mundo, eu consiga melhorar o mundo. Talvez eu consiga fazer embalagens mais sustentáveis, embalagens que impactem mais positivamente a sociedade, etc, etc. E aí esses empreendedores eles enxergam nessa empresa, que já é uma empresa saudável, uma espécie de plataforma de crescimento e inovação e impacto na sociedade. Sabe? Então é uma das coisas que adiciona aí valor no Search Fund, na minha opinião, é essa possibilidade de você fazer o onkochishin. Isso é maravilhoso. E aproveitar também para vocês falarem um pouco dessas personas, né? Porque a gente sabe, todo modelo de investimento existe pessoas que são aficionadas, pessoas que não são. Se vocês puderem falar um pouco do perfil do investidor, do perfil do searcher, do que vocês olham, o que vocês gostam. Que a gente sempre, quando eu trouxe esse tema, todo mundo pergunta, e quando a gente fala com os clientes, sempre tem o investidor que fala assim, poxa, mas espera aí, qual é o risco? É um risco muito grande, que eu vou investir tudo numa empresa só, se puderem fazer um panorama do perfil do que eles estão buscando, dessa experiência de vocês, como imersão, seria bem legal. Vamos lá? Vamos. Começa. Posso, acho que, contar um pouco do nosso panorama, talvez o Newton possa trazer uma abordagem diferente até. Acho que na perspectiva do searcher, pelo menos, eu já estava na indústria de search funds há 7 anos antes de montar a Vita. Então, acho que algumas experiências minhas
da primeira empreitada, digamos assim, ou talvez da comunidade de search fund como um todo, fizeram com que a gente tivesse, acho que, uma visão um pouco mais estruturada na hora de pensar o nosso cap table como Vita. E acho que a forma com que a gente gosta de enxergar o pool de investidores, digamos assim, né, acho que tem os investidores internacionais e os investidores locais. Quando a gente fala de Brasil, o número de investidores locais ainda é pequeno. De investidores. De investidores. Ele ainda é pequeno. É bem pequeno. Crescente, mas tímido. E, por outro lado, a gente tem investidores institucionais, principalmente nos Estados Unidos, Europa, que tem um protagonismo não só local, né, na perspectiva deles, mas com um olhar mais para a América Latina também. Então, acho que tem vantagens e desvantagens, né, de você ter investidores. Por um lado, tem investidor institucional que conhece muito sobre o modelo de search fund, mas talvez menos sobre o Brasil. Ou investidor local que conhece muito sobre o Brasil, mas talvez pouco sobre o search fund. E um equilíbrio entre essas duas coisas é importante para a gente manter a essência do modelo, mas, por outro lado, tem que ter uma sabedoria, digamos assim, de como você navega aqui, principalmente porque o searcher não necessariamente tem experiência naquela indústria que ele está entrando, né? Então, você ter um contato com investidores locais te ajuda seja porque aquele investidor já investiu naquele setor antes, ou porque ele vai ter uma rede de contatos que pode ser interessante. E tem uma outra divisão, que é o investidor institucional versus investidor individual. Né? Então, na nossa cabeça, a gente pensa uma matriz. Né? Então, é institucional e individual, e depois local versus internacional. E quando a gente pensa, né, no investidor individual, geralmente uma pessoa física, ou talvez ela tenha uma estrutura de family office, mas ainda assim, alguém que se envolve de uma forma mais íntima no processo, talvez essa pessoa vai contribuir menos com a alocação de capital do que um grande fundo. Mas talvez ela dedique muito mais tempo, tenha uma cabeça mais orientada a mentoring, ou ter algum conhecimento específico em alguma etapa do processo que falta para você. E o investidor institucional, ele vai trazer a robustez, seja em termos de cheque ou talvez uma quilometragem rodada em termos de investimentos, que vai ser muito importante também no processo. Então, acho que ter um mix entre todas essas caixinhas é importante, mas com um desafio que é garantir que todo mundo esteja inclinado, indo para a mesma direção, né? Então, tem investidores que vão ter uma cabeça mais orientada talvez para algum princípio ou para outro princípio que para você seja mais ou menos importante, e aí coordenar, né, todas essas caixinhas nesse quase que um bingo, e sabendo que todo mundo está querendo ir para o mesmo lugar. Acho que esse é o desafio de você ter um cap table forte e que vai te ajudar não só na etapa de busca, mas principalmente na etapa de gestão da empresa. Se eu pudesse talvez tentar ilustrar isso daí, vamos ver se dá para a gente fazer sem um slide. A gente tem, então, basicamente, algumas figuras, vamos dizer, bem claras dentro da comunidade, tá? Então, você tem a figura acadêmica, é sempre presente o Search Fund, porque lembra que está atrelado às universidades. Então, você sempre tem algum professor, algum mentor, alguma coisa atrelada dentro da comunidade. Você tem os searchers, e os searchers se dividem dentro da fase da empresa que está, que normalmente é o searcher que está fundraising, o fundo da busca, o searcher que está procurando a empresa, ou o searcher que já adquiriu, se tornou CEO, né, da empresa. Então, o searcher é outra caixinha. Depois, os investidores, basicamente, tem essa matriz dos investidores individuais, dos institucionais, aí tem os nacionais e os estrangeiros, estão todos aí também. E você tem os apoiadores, né, que quem são os apoiadores? Normalmente são advogados, contadores, as empresas que ajudam na due diligence, etc. E essa é a comunidade, vamos dizer assim, Search Fund, e curioso é que ela existe em todo o mundo. Então você tem hoje, né, no Brasil, uma comunidade de Search Fund, você tem na Itália uma comunidade de Search Fund, na Espanha, na Inglaterra, etc. Né? Isso está pipocando no mundo inteiro. Eu acompanho o desenvolvimento do Search Fund no mundo inteiro, fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até acompanho também, mas nos Estados Unidos é algo extremamente desenvolvido já. Então você tem, inclusive, várias comunidades dentro dos Estados Unidos. Tem a comunidade de Chicago, a comunidade de São Francisco, a comunidade de Boston, a comunidade de Nova York, etc. Mas eles já estão lá na frente, né? Agora, no resto do mundo está tudo relativamente no começo.
né, inclusive aqui no Brasil. No Brasil nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, a gente teve até agora cerca de 20 aquisições por Search Fund tradicional, o que não está ruim, mas a gente prevê que tem muito espaço para crescer ainda. A gente tem muito espaço ainda para ter mais searcher e para ter mais famílias cientes de que elas podem vender o negócio para os searchers. A gente tem mais espaço para advogados apoiarem, né, o Search Fund. A gente tem mais espaço para investidores, principalmente, se juntarem e também apoiarem. Lembrando que uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, as taxas de retorno de investimento do Search Fund, elas são historicamente, nos Estados Unidos, que é onde nós temos mais dados, consistentemente há décadas superiores ao retorno de private equity e de venture capital. Poxa, muito legal. Isso é legal falar, porque todo mundo traz essa preocupação e você já tem uns dados já nos Estados Unidos já que são mais avançados nesse ponto. Consistente. O que mais me chama a atenção são décadas e décadas. Já nos Estados Unidos, há 30 anos, os retornos de Search Funds são superiores a venture capital e private equity. Então não é algo que um ano deu mais, outro ano deu mais, não. É há muito tempo. E a gente nota, eu noto, o que acompanha o mercado crescendo aqui, na Europa, etc., que a gente tem todo o potencial para também trazer resultados superiores às indústrias de private equity venture capital. A gente tem todo. A gente não teve saída ainda, né? Eu falei que nós compramos 20 empresas, nós como setor, como indústria, mas ainda ninguém vendeu, vamos dizer. Então a gente não sabe qual foi ainda o resultado, mas o potencial é muito alto. Eu acredito que quando nós começamos a ter saídas na América Latina, na Europa, etc., eu acompanho, obviamente, as empresas que estão sendo geridas via Search Fund. Grande parte delas vai muito bem ou bem, né, a grande maioria delas. Então, a gente tem uma expectativa de ter saídas interessantes. Vai caber a gente calcular e ver se realmente bate o Private Equity Venture Capital. Não digo que esse seja o objetivo, mas a perspectiva é positiva. Mas com uma solução boa para investidor. Acho que até, só esclarecendo um ponto, que diferente dos fundos mais tradicionais, o Search Fund não tem prazo de saída. A gente pode ficar tocando a empresa pelo tempo que for, 5, 10, 15, 20 anos. Então, quando o Newton diz que a gente não teve saída ainda, isso faz parte, isso é natural e, inclusive, não existe uma pressão para esse desinvestimento. Então, talvez a gente ainda vá demorar um pouquinho, né, para ter os dados, mas muito em função de, no mundo, ele acaba indo bem próximo, né, da linha do private equity, o prazo de private equity, mas como não existe essa pressão, você acaba, acho que tendo genuinamente uma tese de longo prazo. Legal. Mas você sabe que outro dia, há pouco tempo, eu estava falando com um grande investidor americano, um dos principais dos Estados Unidos, e aí ele falou assim, não, a gente está dando uma parada de investir no Brasil porque não teve saída ainda. Então a gente está preocupado, né? Eu falei, peraí, como assim preocupado? Né? Eu falei, não, deixa eu entender, né? O cara eu respeito, um dos principais investidores do mundo. Não, porque, a gente já comprou aí um monte de empresa, ainda não vendeu nenhuma, não sei o que e tal. Eu falei, mas peraí, quanto foram as primeiras compras? 2015, 16, tá. Em quanto tempo, normalmente, na média, nos Estados Unidos, você compra, né, e vende, normalmente? Uns 7, 8 anos. Aí eu falei, então peraí, vamos fazer as contas. Nós estamos em 2023, tá? Você falou que as primeiras foram em 2015, sendo que eu conheço, né, todos os casos. A gente teve mais compra em 2018, 19, 20, ou seja, as compras de 18, 19, 20 ainda estão no terceiro, quarto, quinto ano, né? Tipo assim, então o que você está reclamando? Eu não estou entendendo. Exato, não atingiu a gente não chegou a 6, 7, 8 anos ainda. Você tem razão. Eu falei, então vocês param de reclamar, porque você está falando um negócio que não tem sentido, né? Eu fiquei assim, abismado, que eu falei, esse é um dos principais investidores dos Estados Unidos. Aí eu falei, é verdade, você tem razão. Eu falei, então você trate de investir mais nos Estados Unidos, no Brasil. Né? E eu acho super legal você falar sobre isso, que você é um cara que sempre está conectado, por você ser um dos caras que mais encabeçou esse tema, Search Fund, trouxe. Eu conheci o tema por você, até quando a gente conheceu na praia, por aí, a gente começa. E eu acho legal... No churrasco, exatamente. Eu acho super legal. E eu acho super interessante também porque você falou os temas com base nos seus estudos, né? Então temos aqui o estudo que ele trouxe pra gente, se você puder focar aqui. Esse foi o primeiro estudo feito para a América Latina, de Search Funds. E extremamente importante. Isso. E tem como o pessoal acessar? Tem. Tá na internet, é só buscar pelo título aí, Latin America Search Fund Study 2022.
A gente agora está, né, se estruturando para fazer uma versão nova aí no ano que vem. E tem o glossário também. Exatamente, extremamente interessante o glossário. Se você não entendeu nenhum termo do que a gente falou aqui sobre o mundo do Search Fund, ficou com dúvida, quer saber o que é PPM, quer saber o que é Safe, o que é outras searchers, outras coisas que está com dúvida, tem aqui um glossário, o Newton ajudou todo mundo a fazer. Isso aqui, aí, para você entender, a gente tinha um dicionário, lá na FGV a gente tem, tá? No Centro de Estudos em Private Equity da FGV, que eu trabalhei muitos anos e dirigi alguns anos, a gente já tinha um dicionário interno nosso de Private Equity Venture Capital. O que nós fizemos foi uma revisão junto com os alunos e um outro professor. Nós fizemos a revisão desse dicionário para a Search Fund. Né? Então pegamos todos aqueles termos que são usados em M&A, em Private Equity, Venture Capital, etc. Revisamos para uso em Search Fund. As mudanças são pequenas. E adicionamos outros 20, 30, 40 termos que são usados em Search Fund. Então, especificamente. E aí, para quem que é útil, particularmente, esse tipo de literatura? Tá? É particularmente útil para o searcher ou a searcher que não vem da área de M&A. Sim, perfeito. Para poder conversar com os outros atores. Poder entrar e eu notei que existia essa demanda, então, de certa forma, isso aí eu distribuo, né, para os searchers que não vêm da área de Private Equity, Venture Capital, Investment Banking ou M&A. Mas isso aqui o pessoal consegue acessar também? Tá bom. Esse aqui é meu, tem minha dedicatória, fico muito feliz, muito obrigado pelo presente. Mas um outro ponto que eu queria me trazer, agora aqui mais para a Tamara. Tamara, como é que foi assim a sua decisão? Quero fazer uma searcher, quero fundar um search fund, quero entrar nesse empreendedorismo por aquisição, quero procurar uma oportunidade interessante para poder desenvolver uma empresa e ser uma empreendedora. Como é que foi esse flerte, o namoro e o casamento? A história é boa, porque eu conheci o conceito de search funds na GV. Na verdade, eu estava fazendo uma matéria sobre private equity e tinha um case de Harvard, inclusive, e basicamente a pessoa tinha que decidir o que ela ia fazer da carreira dela. Então, o case era, você prefere sair do seu MBA e ir para uma consultoria estratégica, um fundo de private equity ou um search fund? Eu olhei, enfim, e falei assim, nossa, é óbvio que é o search fund. É óbvio, ninguém escolheria nenhuma das outras opções. É o mais legal de todas. Pessoa diferenciada. Naturalmente, né, eu não consegui convencer nem meu grupo ali de 3 pessoas de que esse era o caminho mais legal, mas isso ficou na minha cabeça. Na época não existia nenhum fundo desses no Brasil, então acabei indo para uma boutique de M&A middle market. Então, comecei minha carreira, acho que eu achava interessante ter uma visão uma visão mais estruturada, analítica, enfim. Então, para mim, começar no mercado financeiro fazia sentido, de fato. Mas não demorou muito para eu perceber que eu gostava mais de ser um empreendedor do que estar assessorando o empreendedor. Acho que foi uma experiência muito legal para mim, de conhecer vários mercados, fazer modelagem financeira, talvez entender um pouco mais o unit economics das coisas. Mas, por outro lado, acho que essa vontade, né, de ter uma história mais empreendedora era algo que não saía da minha cabeça. E em 2015 estava surgindo o primeiro search fund aqui do Brasil, chamava Táquia Capital. E, enfim, eu vi que o fundo surgiu, apliquei para a vaga, falei, bom, é isso, é o destino, né? Acabei de... E foi assim que eu me juntei ao André e ao Marcelo, que são os fundadores da TAC. Eu entrei logo no início do fundo, então eu tive a oportunidade de participar de todas as etapas, né? Então, do processo de busca, a aquisição e depois a gestão da IS Entrega, que foi a empresa que a gente adquiriu. Então, foram quase 2 anos de fundo, um pouquinho menos, e depois 5 anos tocando a área de planejamento estratégico e sendo Chief of Staff da IS. Então, foi um namoro longo, nesse sentido, com o Search Funds, porque eu tive a oportunidade de conhecer um modelo de uma forma muito ampla, ver esse universo surgindo. Então, todos os... quando o Newton fala de comunidade, né, porque, de fato, as pessoas se conhecem. Então, todo mundo que tinha vontade de investir em Search Funds aqui no Brasil, ou que tinha vontade de montar um fundo, conversava com a gente. Então, eu já sabia que quando chegasse a hora certa, eu ia querer recomeçar essa história, montar meu próprio fundo e tudo mais. E em 2021, vi que era o momento certo. Eu sabia também que essa era uma jornada bastante desafiadora, já tinha
vivido ela por tempo suficiente para saber isso. Para saber a realidade, as contas, isso aí. E o Vitor, que é o meu sócio, ele, enfim, a gente estudou junto na GV e ele fez uma carreira bastante complementar à minha, no Pátria, num private equity tradicional. Então, começou na área de M&A, mas depois ele teve a oportunidade de ir para uma das empresas que ele ajudou a comprar. A tese era de consolidar o setor de distribuição de alimentos. Então, tinha um quê semelhante com o meu, com a IS Entrega, que é uma empresa de logística, os dois acostumados a operações intensas, bem old economy de uma certa forma, mas com o que a gente fala, negócios não sexy, né? Então, no final do dia, acho que eu e o Vitor, a gente brinca que a gente é complementar aonde importa e igual aonde importa também, né? Então, acho que em termos de competências técnicas, soft skills, a gente é muito complementar, mas propósito, valores é muito semelhante. Então, em 2021, a gente decidiu montar a Vita e, desde então, a gente está dedicado a achar a empresa certa para a gente adquirir e depois gerir, que é a parte mais legal. Maravilhoso. Então, você conseguiu convencer algum colega de faculdade a entrar nesse mundo. Foram 7 anos de convencimento também, para ser bem sincero. Não só isso. Porque para você montar um search fund, você precisa ter uma rede de apoio, normalmente, de pelo menos 15 investidores. Então, esses trabalhos eles já fizeram. E eles hoje trabalham com o apoio desses investidores na procura da empresa-alvo. Né? Então, não foi só convencer o colega, mas também toda a comunidade. Exato. Toda a comunidade. Maravilhoso. Parabéns. E agora trazer aqui para você, Newton, que você que é professora, você está mais próximo das novas mentes, das novas pessoas. Como saber se o Search Fund é para mim, assim como a Tamara falou, pô, aquilo foi para mim, foi natural, olhei, adorei. Como que você identifica, como saber se é ou não é? Como empreendedor ou como investidor? Como os dois. Empreendedor, podemos falar como empreendedor, mas vamos falar os dois. Vamos lembrar uma coisa que é muito importante, tá? Eu acabo sempre trazendo um pouquinho. Eu virei professor porque eu gosto da parte mais filosófica de tudo isso. Senão eu ficava lá na consultoria. O empreendedor, né, ou a empreendedora e o capitalista, o investidor, são duas faces da mesma moeda no capitalismo moderno. Né? Então, um não existe sem o outro. Né? Se você só tem capital e não tem empreendedor, é muito difícil de você construir valor. E você tem só empreendedor e não tem capital, também é muito difícil. É viável, é possível, mas é muito difícil. Então, essa é uma necessidade, vamos dizer, intrínseca do sistema. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe, então, um perfil de investidores e um perfil de empreendedores. Tá? Nenhum dos dois são fáceis, lembrando daquilo que a gente falou lá no começo, que essa é uma das formas mais sofisticadas de empreender que existem. Né? Então não é fácil nem você ser investidor de search fund, nem você ser empreendedor de search fund. A gente vê pela própria história da Tamara, do time dela, né, história de vida profissional, etc., que ela é uma empreendedora bem sofisticada. Né? Ela tem uma experiência bem sofisticada dentro do ramo de procurar, empreender, etc. Então, assim, existem normalmente, né, algumas experiências que marcam a vida do empreendedor, né, da empreendedora, antes do search fund. Né, que passa por algumas possibilidades. Por exemplo, a pessoa ter trabalhado com consultoria estratégica antes, ter feito um MBA ou uma escola de negócios renomada, né, ter trabalhado, por exemplo, num banco de investimento ou numa boutique de M&A ou num fundo de private equity ou de venture capital, ter trabalhado numa startup, por exemplo, ou numa empresa familiar, e por aí vai. Ou seja, coisas relacionadas a esse mundo dos negócios, de construir negócio, de comprar negócio, de vender negócio, de investir em negócios, etc. Todas as experiências são normalmente vistas em quem decide ir para Search Fund. Ou seja, não é assim do nada. Tipo, quero comprar uma empresa. Alguém compra uma empresa para mim? Não é assim. Né? Normalmente a pessoa já tem uma experiência com negócios bem consolidada, numa dessas vertentes, vamos dizer assim, para poder chegar e se sentir seguro para falar, não, eu posso ser, né, um searcher, uma searcher de qualidade. E aí, um primeiro passo que a gente recomenda sempre é ler um documento, que é da academia, inclusive, que se chama Primer on Search Funds, da Universidade de Stanford. Ali está tudo descrito, né, e atualizado a cada 2 anos sobre como que funciona um Search Fund. Tá? Então, esse é o documento base da comunidade.
E outra coisa que a gente recomenda é ir e marcar uma conversa comigo, uma conversa com a Tamara, uma conversa, né, com todos os players possíveis da comunidade para ver e ter certeza se aquilo é para você mesmo, sabe? Eu acho que normalmente a experiência que eu tenho, depois da pessoa conversar com 20, 30, tem gente que fala com até 100 pessoas, mas depois que você conversar com 20, 30, você já vai ter uma ideia se aquilo é para você ou não, né? Tá. Então esse do lado do empreendedor, da empreendedora. Ou só falar com você, que já resolve. Verdade. Facilita. Resolve, né, Tamara? E a outra opção do lado do investidor é parecida, não é tão diferente, não. Por quê? Porque como o retorno do Search Fund é muito alto, na média, os investidores, eu já percebi que muitos ficam desconfiados, falam assim, pô, mas como pode ser um retorno tão alto? Né? E tem várias coisas que explicam isso, tá? Mas eu diria que, se eu pudesse resumir, é justamente o fato da gente fazer toda essa operação do Search Fund tradicional em comunidade. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque você, de certa forma, né, garante, vamos dizer assim, uma base boa, que é a compra de uma empresa saudável, né? A gente chama isso aí de downside protection, tá? Então você garante uma certa segurança, vamos dizer assim, porque o searcher está procurando uma empresa saudável, com potencial de crescimento. Então aí você, né? E por outro lado, você tem o que a gente chama de upside potential, né? O potencial de crescimento, que também é analisado na combinação entre aquela empresa e aquele searcher. Tá? Então isso eu acho. Só que isso não é feito de forma independente, é feito de forma coletiva. Né? Não é uma pessoa só que analisa se aquela empresa é boa. São 10, 15, 20 pessoas que analisam. Não é uma pessoa só que analisa se essa empresa tem potencial de crescimento. São 10, 15, 20 pessoas. Então, no conjunto da obra, vamos dizer assim, na minha humilde opinião, somado ao sweet spot do Search Fund, que é o momento certo de comprar a empresa do tamanho certo, essa combinação toda que dá o resultado que dá hoje em dia. E aí o investidor, né, a investidora fica desconfiado, fala, pô, mas caramba, isso aí dá 25, 30, 35% ao ano de retorno. Deve ter alguma coisa aí, né? Então isso aconteceu comigo quando eu cruzei com a classe de ativo. Mas aí depois que você vai entendendo, você vai vendo onde que estão, né, a explicação disso daí. Só que, infelizmente no Brasil ainda, nós temos uma comunidade de investidores relativamente pequena. A gente tem, sei lá, eu diria 10 investidores mais ativos de Search Fund hoje no Brasil, mas a tendência é de crescimento. Cada vez mais uns novos potenciais investidores nos procuram os atuais investidores para tirar dúvidas, etc., aprender e tal. Então, eu acho que existe um potencial dos dois lados. Tem um potencial de a gente ter mais searchers no Brasil. Lembrando que a gente tem, dependendo das contas que você faz, para você ter uma ideia, a gente tem entre, sei lá, vou chutar bem amplo, tá? Mas a gente pode ter entre 10 e 40 mil empresas aptas a serem adquiridas por Search Fund no Brasil. Nossa, gigantesco o número. Então, pô, e quantos search a gente tem hoje, nesse momento no Brasil, procurando? Talvez 10, vamos dizer. Então, são 10 pessoas procurando no universo de, por exemplo, sei lá, 20, 30, o que seja. Potencial que depende da forma como você define e tal. Mas, enfim, todo dia surgem empresas novas com falta de sucessão, com os proprietários querendo mudar de estado, mudar de país, etc. Então, não é que sejam 30 mil e pronto, é que vai renovando, né? Então você tem oportunidade dos dois lados. Você tem o investidor precisa fazer algo parecido com o empreendedor, ou seja, se reunir com outros investidores, com searchers, tirar dúvida, etc., e aprender, né, sobre o Search Fund. Normalmente é uma classe de ativo para o investidor, onde o investidor gosta, né, a gente brinca falando de receber o vento na cara, é a expressão que eu uso. O investidor gosta de ajudar, de abrir porta para o searcher, né, não é só de colocar o dinheiro, é de realmente... e como eu observei nos últimos anos, né, muita gente com esse interesse em fazer isso em startup, que é extremamente mais difícil do que fazer isso, do que em Search Fund, né, porque você está pegando uma empresa com 4 funcionários, com 5 funcionários, com 10 funcionários, e o vento na cara ali não é tão útil, vamos dizer assim, comparado com uma empresa com 100 funcionários. Que às vezes ele não consegue nem aproveitar 100% daquela oportunidade. Chega na startup e fala, mas cadê o departamento de comunicação? Que departamento de comunicação, cara? Nós somos 3 pessoas. Tipo assim, o que você está falando? Mas numa empresa de 100 funcionários, você já pode ter um departamento de marketing, mas vamos fazer uma atividade aqui de comunicação, etc. Né? Então, assim, é um desafio que normalmente para o investidor que nos últimos anos acabou indo muito para o venture capital startup, eu acho que aqueles que se identificam com a mão na massa
o Search Fund é ideal. Então, eu acho que tem um potencial grande da gente ter mais investidores, family offices, etc., que né, também vejam esse valor que a gente viu na classe de ativo. E talvez essa seja a cereja do bolo, assim, né? Porque o que faz com que, né, acho que você pega uma empresa de médio porte, tradicional, que, enfim, tem um conhecimento lá dentro gigante, mas talvez tenha um nível um pouco menor de profissionalização ou de governança ou acesso a isso tudo. E você aloca pessoas que estão super alinhadas enfim, e que tiveram uma carreira prévia que é muito aderente às dores atuais daquela empresa, mais investidores super qualificados, dispostos a colocar capital e energia, é quase que talvez esse seja o motivo, né, do final do dia dos retornos serem mais altos, porque você tem, acho que é uma alocação, e uma alocação de energia de todo mundo no processo, que é algo que talvez seja único para uma empresa de médio porte. Seria difícil ela atrair profissionais tão bem qualificados se ela não tivesse uma estrutura como essa, ou talvez de poder se dar ao luxo de ter acesso ao luxo não, né? Porque infelizmente deveria ser mais fácil para todas as empresas terem acesso a capital, por exemplo, mas não é. Aqui no Brasil é super difícil acesso a capital. Então, acho que esses são os desafios. Atrair talento. É muito difícil para essas empresas. Então, acho que não é que a empresa não tinha esse potencial antes, talvez ela sempre teve, mas era isso que faltava para ela poder deslanchar. Isso eu vejo muito no mundo das startups, essa dificuldade de você atrair e reter os talentos. Às vezes você até consegue atrair, mas às vezes é muito difícil você conseguir reter esse talento, essa pessoa, né, por um período de tempo que seja necessário para ajudar a crescer, né? A gente fica muito... Mas você sabe o que faz diferença brutal no Search Fund? Quando a gente compara com a história do empreendedorismo via Venture Capital Startup, é o fato de que a empresa já tem um fluxo de caixa positivo. Isso faz muita diferença, porque na startup, quase sempre, você está com a corda no pescoço. Né? Você está testando o produto, você está testando o mercado, você está fazendo uma nova rodada, você está tendo que melhorar, otimizar, etc., sem ter o fluxo de caixa. Né? No Search Fund é o extremo oposto. A empresa que você comprou, de propósito, você comprou com fluxo de caixa saudável. Sim. Justamente para você não ter a corda no pescoço. Sim. E você poder sentar com seus investidores, com seus parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, etc., e redesenhar um futuro melhor, sem ter a corda no pescoço. Sem ter, entendeu? Que é maravilhoso, porque você não é um cash burn, né? O investidor não está olhando você como um cash burn total, você está olhando, tem um crescimento. Exato. Né? Que a Tamara estava falando, os requisitos que eu estou procurando margem saudável, nada muito espremido, coisas boas. Isso é muito bom, tá? A característica é maravilhosa para o Search Fund. E vou trazer mais uma pergunta aqui, mais duas aqui, mas eu vou fazer as duas juntas aqui para fechar aqui, que eu acho que conselhos, acho que algumas coisas vocês já falaram aqui, mas se for repetitivo vocês podem pular. Alguns conselhos que vocês dariam aos ouvintes que estão interessados em explorar, conhecer mais o mundo do Search Fund e também passar uma perspectiva para o futuro. O que vocês estão vendo aqui num cenário de 5 anos, 10 anos, tese de investimento geral do mercado, Brasil, mundo, neutro mundo. O que vocês acham? O que é a visão de vocês aí? Acho que, em relação, vou responder ao contrário, então, começar com as perspectivas e acho que o conselho talvez venha nessa direção. Ótimo. É engraçado porque 8 anos atrás ninguém conhecia o conceito de Search Fund. E pensar que hoje a gente está aqui num ambiente importante, um espaço relevante falando do tema, acho que realmente a gente está falando de um cenário muito diferente do anterior. Então, acho que não tem como não ser otimista olhando para frente quando a gente olha o que passamos, né, nos últimos anos. E eu acho que o universo, o ecossistema de Search Fund dentro do Brasil, ele vem amadurecendo numa velocidade muito legal. Seja porque acho que a gente agora tem um repertório muito maior de empresas adquiridas, em setores muito diversos, regiões muito diversas, com dinâmicas diferentes, desafios diferentes. Eu acho que isso dá robustez para o modelo. Seja porque tem mais empreendedores que podem se identificar com essas histórias, seja porque tem mais investidores olhando, né, para o assunto, ou até para
candidatos a searchers, né, no futuro. Então, acho que o olhar é positivo, talvez acho que o que pode melhorar ainda mais é ter um ambiente de investidores locais maior. Isso gera muito valor. Agora, a gente já tem de 0 para 10, como tu falou, o crescimento é muito expressivo, mas ainda assim é muito pouco comparado ao espaço que tem. Então, acho que existe muita coisa para acontecer ainda nesse sentido. Acho que lá fora a gente tem investidores também com bandeiras diferentes, no sentido de investidores que talvez gostam de gerar mais valor numa etapa específica do processo. Aqui no Brasil a gente tem tão poucos que ninguém pode se especializar muito, né? O investidor ele precisa ser quase que um coringa. Então acho que tem algo legal para acontecer nesse sentido. E talvez conselhos. Bom, eu sou uma apaixonada pelo assunto, mas acho que é uma jornada desafiadora e ela, por mais que exista a comunidade, ela é solitária na maior parte das vezes. E isso faz parte, né? Então acho que garantir que seja uma decisão tomada com uma rede de apoio, seja porque você tem investidores que você confia e são próximos, seja porque você decidiu fazer com um sócio. Acho que essa é uma decisão muito importante, acho que, de novo, vantagens e desvantagens, né? Mas para a gente, bom, para mim seria impensável seguir por essa trilha sem o Vitor. E acho que uma outra decisão é garantir que todas as pessoas ao seu redor, sua família, enfim, estejam alinhados com um plano que é de longo prazo. Então, assim, eu não sei se daqui a um ano eu vou estar morando em São Paulo ou fora de São Paulo, se eu vou estar numa empresa do setor A, B, C, D, ou se eu talvez nem comprei uma empresa. Então, você tem que estar disposto a lidar com essas incertezas e ter uma rede de apoio que garanta que isso... que te dê essa segurança para viver esses 2, 3 anos de busca de uma forma mais confortável possível. Brilhante. Eu talvez coloque só um sabor um pouco mais, sei lá, diferente, mas para dizer quase a mesma coisa. A trajetória empreendedora, eu vivi, meu pai, né, foi um empreendedor de alta performance, montou mais de 10, 15 empresas. Teve empresa que foi super bem, empresa que foi super mal. Eu acompanhei algumas, eu colaborei, outras não. Então, eu vivi um pouco isso em casa, né? Como pequeno empresário, ele não era empresário. As empresas, você vê, a maior empresa de todas que a gente teve, que eu trabalhei com ele, tinha 100 e poucos colaboradores, né? E então, uma coisa que chama atenção no mundo, né, do empreendedorismo, e depois eu fui entrando até chegar na área acadêmica, vamos dizer assim, é justamente essa montanha-russa. É uma montanha-russa mesmo, de emoções. Então, a sugestão saiba bem onde você está entrando. Porque o mundo do empreendedorismo é assim, é um dia aqui, é um dia aqui. E aí eu brinquei, né? Meu irmão está empreendendo hoje, e ele vinha da área corporativa, e aí ele chegou e falou assim, pô, você sempre me falou que era uma montanha-russa, né? Ele me falou isso ano passado. Eu falei, e não é? Né? Aí ele falou, não, cara, é uma montanha-russa de madeira pegando fogo com o Jason atrás. Aí com uma faca em cima de você. Né? Caraca, não é montanha-russa só não, se fosse só montanha-russa tava fácil. Aí eu falei, putz, foi mal, né? Ele falou, só pra você dizer pros seus alunos aí que... Sem o cinto de segurança, né? Sem o cinto de segurança, exatamente. Então é alto e baixo. O que a Tamara falou, você tá lá num deal pra fechar, eu já vi várias vezes. Caraca, vamos fechar, que legal. Tá, vamos todo mundo nos mudar pra, sei lá, Ribeirão Preto, nossa vida, colégio, filho, tal. Aí chega lá, o cara, não vou mais vender a empresa. Como assim? Tive um sonho. Exatamente, tive um sonho que não é a hora de vender ainda, desculpa e tal. Seja lá com a caneta, com o documento, fala, caraca, eu já estava vendo escola em Ribeirão Preto para os filhos, já estava... Acho que o pior é que esses exemplos são reais, mas acho que quando o tempo vai... No início você fica muito frustrado, você fala, nossa, sério, um sonho? Puxa vida, você né? Você muda de ideia com um sonho, mas depois você entende que é um processo muito desafiador para o vendedor também. E a gente está falando de uma pessoa ou de uma família que talvez foi criada ao redor daquele negócio e que aquela empresa significa muitas coisas. Então, acho que tem uma pessoalidade durante o processo de M&A que
que você não encontra em outros ambientes. Porque você está assumindo, o filho, como se fosse um filho, né? É parte da vida cuidar da pessoa. família da pessoa. Sim, Então, acho que a gente também acaba se tornando um pouco mais sensível. Claro que a frustração é grande quando essas coisas acontecem, mas acho que é mais normal dentro desse ambiente do que numa negociação com um grande fundo de private equity, que talvez não vai nem te dar o espaço de perguntar se você sonhou ou não naquela noite. Isso, Exato. E em termos de tendência, né, então a sugestão aí, só para finalizar, na montanha-russa pegando fogo, é a pessoa cuidar muito bem da saúde dela, né, fazer exercício, comer bem, dormir bem. Eu sei que é difícil, porque a trajetória é muito louca, mas a pessoa tem que ter resiliência, né, aguentar, saber que sim, vai ter semanas que vai trabalhar de madrugada todo dia e tal, mas também tem que manter o foco em cuidar da alimentação, do sono, da família, etc., porque senão você não vai aguentar a maratona. O negócio é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E para aguentar a maratona, você tem que estar muito bem, né? Muito bem no coração, na cabeça. Então é uma sugestão um pouco, sei lá, meio autoajuda, mas eu noto que faz a diferença para os empreendedores que vão melhor no longo prazo. Sem dúvida. E em termos de perspectiva, eu também, né, sou totalmente enviesado. Eu, depois de ver muitas classes de ativos né, no centro de estudos, né, da FGV, nos congressos todos que eu fui, no doutorado, etc., eu me apaixonei especificamente por Search Fund, especificamente pela convergência que eu vejo entre o mundo do empreendedorismo e o mundo do financiamento empreendedor, que eu acho que é brilhante o win-win, o alinhamento dos interesses de todo mundo. Então eu acho que é uma classe de ativo que ela conversa com o momento atual do capitalismo mundial. Né? Então me perguntam, mas por que o Search Fund está crescendo agora e não cresceu há 5 anos atrás? Por que está crescendo agora e não cresceu há 15 anos atrás? Por que está crescendo? Cara, vai entender o mundo. Tem hora que o mundo quer algo, né? O mundo está pedindo algo. E nesse momento, eu percebo claramente que o mundo está pedindo esse tipo de solução para resolver alguns problemas. Dentre eles, um que é muito importante, é o envelhecimento da população. Tá? Então a gente tem vamos dizer, uma dinâmica mundial combinada entre vários variáveis, né? Tanto demográficas como outras, onde você tem um envelhecimento da população e você tem um negócio que a gente chama a gente poderia chamar, eu ouvi outro dia, gostei da expressão, private equitização da economia mundial, onde cada vez mais, né, você vai ter capital alocado para comprar ações de empresas fechadas no mundo. Então a chamada private equitização da economia é que cada vez você vai ter mais capital alocado para isso. Na verdade, a gente já está vendo isso. Então, cada vez mais a gente vai ter mais capital para comprar empresa, né, disponível, e principalmente empresa boa, e você tem um envelhecimento acelerado da população mundial, onde muitas pessoas estão chegando nos seus 70, 80, 90, com uma empresa boa nas mãos e não tem para quem passar. Né? Então, tem uma combinação de fatores aí que faz com que, na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião, a gente tenha aí muito tempo ainda de crescimento para o Search Fund no mundo, inclusive no Brasil. Então, a minha visão é de que isso vai crescer bastante. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu fiquei muito feliz por vocês terem aceitado o convite e vir aqui. Fico um pouco triste de ter que terminar o episódio, porque por mim aqui eu ficaria horas conversando sobre o assunto. Eu acho muito legal. Mas infelizmente temos que encerrar. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Pode contar com a gente com o que vocês precisarem de apoio para continuar na trilha aí do Search Fund, que eu adorei, acho sensacional e tem muito potencial para crescer, como vocês mesmos falaram. Legal, obrigado. Obrigada. Vamos continuando a trilha, né, agora. É isso. Quando a gente fala de IPOs do Search Fund. A gente chega lá. A gente chega lá. Vamos fazendo um outro, depois a gente faz um episódio sobre isso. Mas muito obrigado por ter assistido. Se você quiser continuar acompanhando os episódios do M&A Cast, você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber notificações e estar sempre atualizado com os vídeos que nós estamos trazendo, sempre temas diferentes relacionados ao mundo do M&A, investimentos e todos esses relacionados. Muito obrigado.